Olá, alunos e alunas! Esta é a nossa primeira aula, né, de complementação de carga da formação geral básica. Eu pensei essas 4 primeiras aulas com um bloco para que nós possamos discutir o tema da escravidão, fazendo a ponte com a segunda, a terceira e a quarta sequência didática, quais sejam Iluminismo e Liberalismo, Independência das 13 colônias e Revolução Francesa. E também pegando as obras do Paes, há pelo menos 3 obras do Paes relacionadas à escravidão. A Escrava, que vocês estão vendo ou já viram com o pessoal de Português de Literatura, uma imagem do Debré, que sempre aparece nos livros didáticos, e um poema do Castro Alves. Então, 4 aulas temáticas sobre escravidão. Esta primeira, ela vai fazer a introdução do tema, mostrando a discussão do fim da escravidão, a discussão abolicionista ou a discussão contra a escravidão no século XVIII. Então, vamos para a aula. Nós vamos falar do século XVIII. Não vamos discutir a escravidão como instituição, suas origens. Isso teria que remontar, né? Teríamos que voltar lá nos primórdios da história humana para discutirmos as várias formas de escravidão. Eu estou pensando aqui na nossa aula naquela escravidão que é a escravidão atlântica, que vai ser, né, que vai retirar do continente africano milhões e milhões de pessoas para que sejam utilizadas principalmente na plantation nas Américas, seja na América do Sul, no caso do Brasil principalmente, seja na América Central ou no sul do que depois vai ser os Estados Unidos. Então, é a escravidão que vai estar sendo trabalhada dentro da lógica mercantilista capitalista, tá? É o século XVIII, né, que vai permitir que os primeiros discursos organizados, não de um indivíduo em particular, mas discursos que se articulam, né, que podem ser mapeados, vão se tornar evidentes, condenando a escravidão, ou pelo menos refletindo sobre ela, tá? Então nós vamos começar com os discursos iluministas, depois com os discursos liberais, no caso do Adam Smith, e com os discursos religiosos, tá? Tá fora da ordem aqui porque eu fui pensando e depois eu fui arrumando de outra forma. Então, vamos começar lá pelo Locke, que nós estudamos quando falamos das revoluções inglesas, estudamos o Locke novamente quando falamos de iluminismo, porque ainda, né, há uma questão, ele é iluminista, ele é pré-iluminista, não importa. Importa é que todos os iluministas, os chamados iluministas, tiveram que ler o Locke. Porque é o Locke que vai inaugurar uma discussão, né, de forma muito organizada sobre os chamados direitos naturais. E para o Locke, os 3 direitos naturais seriam a vida, a liberdade e a propriedade privada. E quando ele fala de propriedade privada, ele vai ser muito claro que a primeira propriedade privada de qualquer pessoa é si mesmo. No entanto, o Locke não vai utilizar os argumentos que ele já tem, que ele mesmo construiu, essa teia, né, de direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, para discutir a questão da escravidão, muito menos para falar da liberdade ou de abolição. É importante apontar isso por quê? Porque o Locke é um homem do século XVII. Ele não é um homem do século XVIII. O trabalho do Locke vai estar no século XVII, que é o momento em que a Inglaterra se projeta como uma grande potência naval e, principalmente, vai começar a se embrenhar no tráfico negreiro. Tá? O auge do tráfico negreiro feito pelos ingleses é no século XVIII, em que, depois da Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha, a Inglaterra ganha o direito de assento por 30 anos, ou seja, durante 30 anos a Inglaterra, ou comerciantes ingleses, melhor dizendo, teriam o direito de fornecer escravizados negros para as colônias espanholas. Isso vai enriquecer muita gente na Inglaterra. E o Locke, ele era acionista de companhias, né, de tráfico negreiro. Mas a ideia de direitos naturais vai dar munição para outros pensadores iluministas no século XVIII para condenar a escravidão. E eu coloquei, né, nos slides que a gente usou em sala uma questão de vestibular que pegava a discussão do Montesquieu sobre a escravidão. Então, Montesquieu, que geralmente é lembrado pela teoria dos 3 poderes, ele vai discutir uma série de coisas.
quando ele fala do Estado, organização social, e ele condena a escravidão. Então, ele abre o argumento dele dizendo: a escravidão não é boa por natureza, não é útil nem ao senhor nem ao escravo. E aí ele vai começar a desenvolver o argumento de que a escravidão brutaliza o escravizado e o senhor de escravos. Mas o Montesquieu, ainda que ele considere a escravidão contra a natureza, pensando aí nessa ideia de direitos naturais, tá? Ele não vai confrontar a instituição escravidão, inclusive vai dizer: se eu tivesse que justificar a escravidão, que é o parágrafo seguinte ao que ele começa essa discussão, se eu tivesse que justificar a escravidão, eu diria, né, que não temos braços na América porque os nativos foram dizimados e o açúcar seria mais caro se nós não tivéssemos o escravizado. Então, assim, o Montesquieu, a partir das ideias de direito natural, vida, liberdade e propriedade privada, ele já é capaz de condenar a escravidão e ele não vê nada de bom na escravidão. Porém, né, ele não vai condenar a instituição escravidão. Quando a gente vai para o Diderot, que é um dos organizadores da enciclopédia, e ele é o autor do verbete sobre escravidão da enciclopédia, ele vai ser um indivíduo que condena veementemente a escravidão, não somente a escravidão simbólica, metafórica, mas a escravidão real. Ele condena o tráfico negreiro, tá? Ele vai dizer que não há lei no mundo, e o Rousseau vai falar a mesma coisa, não há lei no mundo que possa justificar a existência da escravidão. Então aqui eu separei uma frase dele: nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os seus semelhantes. E no argumento do Diderot, ele vai separar o que seria a lei natural, que é aquela lei que para os iluministas seria imutável, pensem em direitos naturais, da lei positiva, que é a lei que é historicamente localizada, que vale para uma nação, não vale para outra, vale para um grupo social, não vale para outro, mas ele vai dizer que nenhuma lei que exista pode justificar a escravidão. E se a justifica, essa lei, ela é nula, tá? É o mesmo argumento que o Rousseau vai usar, tá? O Rousseau, ele não acredita que a propriedade privada é um direito natural, a gente discutiu isso quando viu Rousseau. Ele considera a propriedade privada da terra, dos meios de produção, como aquilo que detona todos os problemas, né? Cria a sociedade civil e detona todos os problemas da humanidade: guerra, assassinatos, a própria escravidão. Então ele vai dizer que a palavra escravidão e direito, lei no caso, são contraditórias, porque a escravidão ela é incompatível com a humanidade. Então eu citei aqui o Locke, que criou a própria ideia de direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, o Montesquieu, que está no iniciozinho do século XVIII, que reconhece que a escravidão ela é contra a natureza, porque ela rouba do indivíduo o direito à liberdade e, se você pensa, né, a propriedade de si. O Diderot, que vai condenar o tráfico e vai dizer também que a escravidão é contra a natureza e não há lei que possa justificá-la. E o Rousseau, que vai argumentar que a escravidão rouba do homem, rouba do ser humano a sua humanidade. Ele vai além, né? Ele vai dizer que ninguém pode se dar por escravo, que não há lei, que qualquer lei que tente justificar a escravidão, ela é nula, ela não existe, ela não pode ser levada em consideração, que ninguém pode dar os seus filhos como escravizados também. Então Rousseau também condena veementemente a escravidão. Na nossa próxima aula, eu vou não na próxima eu vou falar dos Estados Unidos, né, do movimento abolicionista e dos norte-americanos, da Revolução Americana. Mas na terceira aula, quando a gente for falar de Revolução Francesa, a gente vai ver como a Revolução Francesa vai pegar as ideias do Rousseau, do Diderot, e vai garantir a abolição da escravidão nas colônias. Mas isso é para um próximo capítulo, tá? Se a gente vai para o Adam Smith, ele tem como sua grande obra a Riqueza das Nações. Mas ele também era um filósofo, ele não era só um economista, não que isso fosse pouco, tá? Porque a economia está sendo construída como ciência nesse momento, mas ele é um filósofo também. E no seu primeiro trabalho,
que é um trabalho de filosofia moral, ele condena a escravidão e o tráfico. Se a gente vai para a Riqueza das Nações, ele faz uma análise mais fria da coisa. Mas ainda assim, ele usa na Riqueza das Nações adjetivos para a escravidão, a desgraçada instituição da escravidão, que mostram que ele não era neutro em relação à escravidão. E ele está ali na Inglaterra do século XVIII, que é exatamente o momento em que o movimento abolicionista vai estar nascendo. O Adam Smith ele vai argumentar na Riqueza das Nações que o escravizado, né, ele é mais caro que o livre. Então aqui um trechinho dele: o trabalho feito por homens livres, ao final das contas, é mais barato que aquele feito por escravos. Então ele usa de argumentos econômicos, pegando cálculos que tinham sido feitos por outros, mostrando, por exemplo, que o senhor, dono de escravos, ele tem que arcar com todos os custos do escravo, que é uma coisa, que é uma propriedade sua. E ao mesmo tempo, porque a lei, né, que já existia naquele momento, ela não dá ao senhor total direito de fazer o que quiser do escravizado, porque a própria lei inglesa reconhecia ao escravo alguns direitos que, por exemplo, uma mula, um cavalo ou um pedaço de terra não tinham. Então, assim, que o senhor não era livre para usar aquela propriedade de escravo como bem quisesse. Ele tinha limites já impostos pela lei. Sim, esses limites existiam na lei inglesa, na lei francesa, na lei portuguesa. Ah, mas havia senhores que não respeitavam. Sim, e não eram poucos. A crueldade com os escravos existia? Sim, ela existia, mas havia limites e, eventualmente, alguns senhores tinham que se ver com a lei por conta daquilo que faziam. Ah, muito bem. O Adam Smith ele vai argumentar que o escravizado ele não tem motivo para se esforçar e produzir mais, porque ele não está produzindo nada para si, ele está produzindo para o seu senhor. Ao mesmo tempo, ele também argumenta, né, que se o escravo quiser inventar alguma coisa, maquinário, para melhorar a forma como ele trabalha, diminuir o peso e o esforço que ele faz, que é algo que ele diz que o trabalhador livre fazia, as inovações, ele defende que a maioria das inovações tecnológicas no século XVIII, elas começavam no ambiente de trabalho, elas não eram trazidas de fora para dentro da fábrica, do campo arável, nada disso, elas eram produzidas ali, o próprio trabalhador, para se ajudar, acabava criando, inventando ferramentas, maquinário, etc. Ele vai dizer, o escravizado que propor qualquer inovação tecnológica para diminuir o peso do seu trabalho vai ser visto como preguiçoso pelo seu senhor e não vai, muito provavelmente, ser ouvido. Então, o Adam Smith, no seu trabalho de filosofia moral, ele condena a escravidão de forma muito clara. Na Riqueza das Nações, ele vai fazer uma série de ponderações, mas, no geral, ele argumenta que o trabalho livre ele é preferível ao trabalho escravo. Então, nós temos os argumentos filosóficos dos iluministas, o Adam Smith também é um iluminista, nós temos os argumentos econômicos dos liberais e outros vão seguir na mesma seara do Adam Smith. E nós temos o argumento religioso. Vocês conhecem aqui, né, essa marca, né, que a gente fala aqui Quaker, né, mas é Quaker, né, e essa imagem desse senhorzinho de cabelo branco risonho, os Quakers eram um grupo religioso protestante que vai surgir no século XVII e que desde o início era visto como um grupo bem radical, no sentido de que eles tinham práticas religiosas muito igualitárias. No culto, eles davam muito espaço para a participação daqueles que não eram, né, os pastores, por assim dizer, inclusive para as mulheres. E muito cedo, ainda no século XVII, vários Quakers começam a condenar a escravidão. Tá? Havia Quakers lá no século XVII que tinham escravos, que até participavam do tráfico, principalmente aqueles que foram para a colônia, que foram para os Estados Unidos, né, para as 13 colônias, nos Estados Unidos ainda, mas dentro do movimento Quaker você já tinha um grupo considerável que não aceitava ter escravos de jeito nenhum e que condenava a escravidão. O outro nome dos Quakers é Sociedade dos Amigos. No século XVIII, os Quakers eles vão fechar, né, uma posição, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra,
Então, primeiro nos Estados Unidos, e aí pregadores quakers vão para a Inglaterra e até para o continente, né, para a Europa continental, para defender que a escravidão, ela não é que ela seja contra o direito natural, eles não estão falando disso, não é que ela seja menos lucrativa que o trabalho livre, eles vão argumentar que a escravidão ofende a Deus, porque os homens, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então como você pode escravizar um semelhante, alguém que é a imagem do próprio Deus? Então, alguns pregadores quakers vão dizer até que aqueles que tinham escravos não eram cristãos de verdade e que o sangue, né, dos seus escravos cairia sobre eles. Então os quakers eles vão fazer uma campanha muito intensa e outros grupos religiosos, como os metodistas, que estão surgindo ali no final do século XVIII, também vão aderir a essa discussão. E o movimento quaker ele vai ter uma influência muito forte nos Estados Unidos, mas principalmente na Inglaterra. E aí a gente tem a questão na Inglaterra da justiça. Tá? Lord Mansfield ele era o chefe do que seria o judiciário britânico, aí na década de 1770, 1780, um homem muito importante, muito influente, e vai cair na mão dele um caso muito, né, estridente na época, de um sujeito escravizado que tinha sido trazido das colônias para a Inglaterra. Ele tinha fugido e o senhor o queria recapturar, e aí vão à justiça, os abolicionistas, para que o sujeito possa ficar livre. E o que o Lord Mansfield vai decidir, no final, o juiz, é que não havia nada na lei inglesa, na common law, naquela que são toda aquela legislação que vai se acumulando a partir de casos que são julgados e de tradições e de costumes. A lei inglesa não é como a lei brasileira, que deriva do direito romano, ela é uma lei de costume, então ele vai dizer que não havia nada na lei inglesa que garantisse a ninguém o direito de ter escravizados. Então, para alguns, 1772 é o nascimento do movimento abolicionista no mundo, porque ele nasce na Inglaterra, a partir dessa decisão judicial, que praticamente colocou fim à escravidão em terras inglesas, na Inglaterra. Tá? Por quê? Porque nenhum senhor que fosse à justiça contra seu escravizado fugido, tentando recuperar essa propriedade, ganhava caso nenhum, porque você tinha o precedente do principal juiz da Inglaterra dizendo que a lei inglesa não dava suporte à questão da escravidão. E aí a gente vai ter um caso que vai causar uma enorme comoção na Inglaterra, que é o chamado massacre de Zong. O Zong era um navio negreiro que saiu das costas da África carregando uma carga de mais de 400 pessoas. Deveria seguir para a Jamaica, uma das mais importantes colônias inglesas, mas no meio do caminho muita gente adoeceu, inclusive o capitão e o seu imediato, e o pessoal que assumiu o comando do navio por incompetência se perdeu da rota, e a comida começou a acabar, e a água começou a acabar, e eles decidiram se livrar de parte da carga, e a carga é gente, e jogaram ao mar mais de 140 escravizados. Por que eles fizeram isso? Porque todos esses navios negreiros ingleses, eles tinham seguro, e havia uma seguradora. Se eles perdessem toda a carga por negligência, eles não receberiam o seguro, né, o pagamento do seguro que os compensasse. Mas se eles perdessem só parte da carga, eles poderiam requerer o seguro. E aí eles chegam à Jamaica com menos da metade da carga que eles saíram da África e vão pedir o seguro. E a seguradora não vai aceitar pagar. E vai pedir, inclusive, os registros, né, de bordo. Cadê o diário de bordo com tudo o que aconteceu? E eles deram sumiço no diário de bordo. E aí esse caso dos donos desse navio contra a seguradora foi parar nos tribunais ingleses. E caiu na mão de quem? Do Lord Mansfield. Tá? E aí, né, o resultado desse julgamento vai ser a favor da seguradora. A seguradora não vai ter que pagar nada. Mas vai virar um escândalo enorme a forma como aquelas pessoas que estavam sendo trazidas como carga foram tratados simplesmente para que os sujeitos conseguissem o seguro. A partir daí, veja só,
o tráfico negreiro ainda não acabou na Inglaterra, não foi proibido, né, pelas leis inglesas. Mas nenhum navio negreiro, nenhum dono de navios negreiros conseguiu receber o seguro daí para diante. A seguradora, você criou um precedente para isso. E mais ainda, se criou uma comoção tal na Inglaterra, porque os pregadores, quakers, metodistas, anglicanos mesmo, passaram a usar esse caso para mostrar como a escravidão era cruel, como se praticavam coisas que eram inimagináveis a um cristão contra pessoas que eram trazidas da África. Isso vai dar origem à fundação da primeira sociedade abolicionista britânica, que é a Sociedade para Efetuar a Abolição do Comércio de Escravos. Tá? E ali, né, ali é o logo dessa sociedade, e outras vão ser fundadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, também na França. Está escrito assim: eu não sou um homem e um irmão. Na próxima aulinha, a gente vai partir desse ponto e vai seguir falando, né, de como essa discussão vai ser desenvolvida pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Então é isso, até a próxima aula.